pergunta assim, ó, como você reage quando você ouve algum feedback não muito positivo sobre alguma coisa que você tenha feito, né? Por exemplo, se o seu paciente não teve muito resultado, né? Será que já existe uma autocobrança imediata? Será que você avalia o processo ou você já vai para uma autocobrança? Puxa, eu acho que eu não atendi direito. Eu acho que eu não fiz o que eu tinha que fazer. Será que é assim que acontece? Fazer essa autoavaliação, né? Porque muitas vezes a falta de resultado não é o processo terapeuta, e sim do próprio paciente, né? Porque ele pode querer se utilizar das orientações que ele recebeu, ele gosta de ir para a terapia, ele gosta de se utilizar dessas orientações, mas ele não quer fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. Isso acontece, é muito comum, tá? Então pode demorar mais para haver crescimento e pode demorar tempo para haver melhora. Então, neste caso, se o terapeuta ele apresentar esse traço do perfeccionismo, ele já se sente incomodado, ele vai já se sentir desconfortável. Então, já começam a surgir aí os sintomas que levam ao drama da autocobrança, né? A rigidez consigo mesmo. Então, veja bem, eu entendo que o perfeccionismo é o ponto mais fraco do terapeuta. Ele tem que ser perfeito na profissão, para ele ser valorizado, para ele ser bom, para ele conseguir ajudar, para ele conseguir merecer, atender. Então, veja bem, precisa haver maior autobenignidade dentro desta condição para o profissional terapeuta. O profissional, ele precisa ser benigno com ele mesmo. Ele precisa ser humano, bondoso, ele precisa considerar o que ele sente. Entende? Então, automaticamente, à medida que nós vamos sendo cada vez mais benigno conosco, sem haver a complacência, né? Nós estamos falando aí de uma maneira madura. Nós vamos perceber que vai se reciclar esse traço de perfeição. Nós vamos conseguir avançar na benevolência, na autobenignidade, ou seja, eu preciso me acolher quando eu perceber que houve uma falha e repetir para mim mesma que eu posso parar de errar isso, que foi um equívoco, mas sem eu sentir a necessidade de ter que esconder isso como uma poeira embaixo do tapete e eu entender que eu preciso ser perfeita. Entende? A necessidade de autopunição por aquilo que não poderia, isso não poderia ter acontecido comigo. Você já ouviu essa frase? Isso não podia ter acontecido comigo. Pois é, mas aconteceu. O que levou a acontecer? Não somos perfeitos, somos humanos. E ainda a pessoa sentir aquela dificuldade imensa de que aquilo não poderia ter acontecido com ela e ainda os outros todos passaram por essa situação e acabaram vendo o fracasso. Então, veja bem, são equívocos. Apesar de algumas pessoas acharem bonito, como nós já falamos anteriormente, elegante ser perfeccionista, nós temos então que compreender que é realmente um traço de negatividade muito grande que acompanha todo e qualquer profissional. Está certo? E existe sim esse peso desnecessário que acaba levando o profissional para um processo de aflição, né? Uma necessidade de ter que corresponder a uma perfeição inexistente e também vou chamar e dizer impossível. Por que impossível? Porque ser perfeccionista, ao meu ver, é querer lidar com o impossível, né? Porque nós estamos vivendo na ilusão. Está certo? E como saber se você é perfeccionista? Então vamos lá. Como saber se você é perfeccionista? Então eu vou trazer para vocês duas avaliações, duas situações para você avaliar se você se vê como perfeccionista ou não. Então veja bem, se você possui motivação, determinação, para que você consiga realizar as suas tarefas de uma maneira bem feita, de modo normal, se você reconhece que você se adapta
com facilidade e faz isso de uma maneira saudável, você não precisa se considerar um perfeccionista. Agora, se você possui um padrão muito alto de perfeição, sendo muitas vezes necessário realizar a mesma tarefa várias vezes, porque você julga não estar perfeito, né? Então você tem que ficar ali realizando várias vezes. Não, não ficou bom. Não, ainda não ficou bom. Nunca ficou bom, né? Isso pode até gerar frustração, porque nunca está bom, nunca está perfeito. Você está agindo, sim, com neurose, com mal adaptatividade e está sendo nocivo consigo mesmo. Então, aí sim, você pode considerar-se uma consciência perfeccionista. Está certo? Eu ouço muitas vezes que o perfeccionismo, por desejar sempre realizar tarefas com perfeição, que então ele normalmente, a pessoa que apresenta essa característica, que então ela é muito focada, olha só, ela é muito focada, ela é muito disciplinada, ela é muito determinada, que são características importantes para a vida pessoal e profissional. Então, seria até interessante a pessoa ser perfeccionista. Então, veja bem, isso que eu ouço, eu discordo. Não concordo. Por quê? Porque, veja bem, ser focado, ser disciplinado e ser determinado são outros traços. Ser focado é um outro traço, não tem a ver com perfeição, com perfeccionismo. Se eu sou uma pessoa que eu tenho foco, um profissional que eu sou focado, isso é extremamente positivo. Então, veja bem, não se justifica um traço positivo de personalidade com outro negativo. Então, porque eu sou focado, disciplinado e porque eu sou determinado, então, quer dizer, a perfeição ela acaba trazendo esse conjunto? Não necessariamente. Eu já vi pessoas perfeccionistas, extremamente desfocadas, indisciplinadas, mas num alto grau de exigência com outras pessoas e consigo mesma. Entende? Então, o perfeccionismo é um ponto fraco de todo e qualquer terapeuta. Isso é ruim, não é algo bom. Por isso, nós podemos reciclar, melhorar e abrir mão de ser assim, construindo novas posturas. Está certo? Então, quando o perfeccionismo ele se torna um problema para o terapeuta, é justamente quando você já começa a perceber que você age assim, que você reconhece, que você apresenta esse traço num grau que já precisa ser necessário corrigir. Então, você já deve começar a resolver isso, tá? Porque quando a realização de qualquer tarefa, ela se torna desgastante, né? Quando a tarefa, ela começa a se tornar estressante, devido ao elevado padrão da sua cobrança, uma preocupação excessiva com as coisas, com os detalhes, aquele medo de erro, isso tudo já é muito negativo. Está certo? Também o fato de você nunca estar satisfeito com os resultados obtidos, isso pode gerar sentimentos de angústia, frustração, ansiedade e até mesmo levar o profissional a um processo de depressão, porque ele é tão perfeccionista, ele cobra tanto e ele não alcança, porque o perfeccionista não alcança. Ele demora para alcançar, entende? Porque ele coloca, a régua dele fica alta demais. Então ele coloca tudo num padrão elevado que ele vai ter dificuldade de dar conta. Então o perfeccionismo ele é positivo em algum grau? Não. Ele é simplesmente a ilusão da perfeição. Está certo? As pessoas perfeccionistas, elas tendem a ter a autocrítica muito presente, né? O que pode ser muito prejudicial. Não que nós não tenhamos que ter autocrítica, sim, já que a gente não consegue avaliar os aspectos positivos, né? Somente os negativos, porque tem consciências que ficam só no negativo, o perfeccionista fica só no negativo. Ele não vê positividade. E isso vai resultar, então, até mesmo num transtorno de humor. Pode avaliar, vê aí os teus amigos, colegas de profissão, familiares, que são muito perfeccionistas. Não tem
muito bom humor. Veja bem que as pessoas perfeitas, elas não são muito abertas a ter bom humor, né? Por quê? Porque elas querem a coisa muito séria demais, perfeita demais e rígida demais. E isso não reflete somente a realização de tarefas do dia a dia dessas pessoas, mas também reflete os aspectos físicos, o que ela resulta nos transtornos alimentares. Então, a pessoa começa a achar que ela sempre tem algo a melhorar no corpo, na aparência, ela começa a levar em conta muitos aspectos, porque ela acaba ficando perfeita demais. Então, isso é importante para você avaliar. Está certo? Então, veja que atender um paciente com esse traço mais expressivo, o terapeuta reconhece na hora, né? Ele reconhece que quando o atendido ele está com a régua muito alta, ele vai ter que ajudá-lo a mudar isso, para que ele entre de acordo com a realidade, porque ele pode estar aí gerando um processo de autoilusão, por isso ele não alcança exatamente o que ele quer, porque ele pode estar nesse grau de autoperfeição. E para ajudá-lo, nós vamos precisar contribuir com uma alternativa de mudança, principalmente no modo de pensar. Um mecanismo de pensamento tem que mudar, você precisa contribuir com esse paciente para que ele seja menos rígido, para que ele seja menos duro com ele mesmo, entende? Menos dureza, menos rigidez e menos autocobrança, que as coisas sejam um pouco mais leves. Aí trazendo de volta aquela palavra, aquele traço de personalidade que eu acabei de falar para vocês, a autobenignidade, a bondade consigo mesmo. Ajuda demais, né? Ajuda demais tanto o profissional terapeuta quanto o paciente. Então veja que a partir de hoje você ficou conhecendo o ponto fraco de todo terapeuta. Basta você avaliar e decidir o que você quer fazer com ele e compreender qual é o nível, qual é o grau do seu perfeccionismo na sua vida. Seja o grau que for, você precisa reciclar, porque esse traço não é um traço positivo.